Ei, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Pod Política, um episódio. Hoje eu recebo aqui o Murilo Bueno, do PSD, lá de Muzambinho. Seja bem-vindo, Murilo, que é pré-candidato, um candidato jovem, acho que o mais jovem da região. Vamos falar disso também, da importância do jovem na política. Mas, Murilo, obrigado por ter vindo. Antes de passar a palavra, eu queria só agradecer os nossos parceiros aqui, os nossos apoiadores, o pessoal da Via do Terno, o pessoal da Paulineres, viu, Murilo? Se você precisar, 3.500 destinos, a Paulineres te ajuda. Se você precisar também aqui em Alfenas da Microsul Informática, o pessoal da Porto Gesso e o pessoal da Folha Orange, que é a imobiliária parceira aqui. E dizer também, convidar os outros candidatos que quiserem participar aqui, dizer que o estúdio está aberto, né? E se você também quiser ser parceiro aqui do episódio, do podcast, pode ficar à vontade, pode procurar a gente nas redes sociais aí. O arroba nossa é Estúdio Visual. Ô Murilo, obrigado, que alegria. Já estou há algum tempo falando com você, hoje deu certo você vir aqui. Obrigado pela presença, né? E fico muito feliz em ver em você, né, um jovem, 33 anos, se colocando na política. É isso aí, Guilherme. Primeiro agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui no Pod Política. E hoje nós conseguimos alinhar um horário, né? Tá um pouco corrido, nós estamos nessa pré-campanha. Mas vai ser muito bom falar de política aqui com vocês. Ô Murilo, e já me conta um pouco quem é você, porque às vezes o eleitor te conhece, às vezes tem um amigo, um conhecido, mas tem muita gente que às vezes não te conhece ainda. Quem que é o Murilo Bueno? O Murilo Bueno, hoje eu sou pai, né? Tenho 2 filhos. Eu sou empresário no município de Muzambinho, no ramo de segurança e medicina do trabalho. Eu venho da iniciativa privada, Guilherme. E começamos a perceber a importância de um perfil mais empreendedor e mais jovem para poder alavancar o município de Muzambinho. O município de Muzambinho é uma cidade, uma das mais velhas da região, e nós falamos que o município de Muzambinho parou no tempo. Muzambinho tem um potencial gigantesco de crescimento, mas por conta das políticas dos coronéis, e isso fez com que a nossa cidade ficasse atrás de outros municípios da região nossa. Então, esse grupo foi montado para trazer progresso para a cidade de Muzambinho em todas as áreas, não só na parte de desenvolvimento, mas melhoria na educação, saúde, a parte social. O Muzambinho ele vem sofrendo há muitos anos e agora a gente vem dar uma oportunidade aí para fazer essa mudança que nós tanto queremos. E por que você está se candidatando? Eu sei que você já foi candidato lá em 2020, agora é a segunda campanha. Como é que você se coloca na política? Por que você está na política? 2019 nós montamos esse grupo, Guilherme, e um grupo desacreditado na época, e quando nós começamos a fazer esse movimento, Muzambinho tem uma política muito tradicional, né? Geralmente os candidatos a prefeitos lá, os pais já foram candidatos, são famílias tradicionais que sempre estiveram lá, e eu não venho de família tradicional em Muzambinho, né? Nós somos num bairro lá chamado Alto do Anjo, que é um bairro grande lá também, mas um bairro mais afastado. E nós nunca tivemos um perfil jovem na política muzambinense. Então, quando eu falo sobre mudança, nós somos a verdadeira mudança em Muzambinho, e o perfil mostra isso, né? Então, a gente começou a perceber que eu, por exemplo, a minha empresa tem filiais em Juruáia, Monte Belo e Guaranésia, além da matriz ser em Muzambinho hoje. E eu começo a perceber que todos esses outros municípios começou um processo de desenvolvimento muito grande. Hoje, economicamente, esses municípios estão na nossa frente, sendo que Muzambinho já foi uma potência. Eu fiz até um vídeo, não sei se você chegou a ver nas nossas mídias sociais, mostrando que o município de Guaxupé, que deve ter hoje um torno de 60 mil habitantes, já foi um distrito de Muzambinho. Então, hoje Guaxupé dá 3, 4 Muzambinho. Por quê? Política, né? Políticas públicas que foram feitos nesses municípios que fez alavancar essas cidades. Então, esse pensamento, né, essa ideia que Muzambinho parou, que fez que nós mudássemos a política. Para você ver os meus concorrentes, eu tenho um concorrente que está há 12 anos no poder, né, que foi da política, está na política desde 1983, nem nascido eu tinha. E o outro candidato, que é de família de político. E, então, assim, eles não resolveram o problema da nossa cidade, por isso precisava ter uma nova liderança. Ô Murilo, por ser tão jovem, eu tenho entrevistado muita gente aqui na região e fiquei surpreso quando eu vi nas tuas redes sociais que você está com 33 anos. É muito jovem, é um desafio grande se colocar como prefeito. E
Como é que você vê essa coisa da juventude, da energia, ao mesmo tempo da desconfiança, de falar que às vezes não é preparado? Guilherme, eu falo que o maior desafio nosso foi em 2020, né? Hoje nós estamos numa pré-campanha muito tranquila, né? Caminhando bem. Mas 2020, tudo que é novo assusta. Eu sempre uso esse comentário. Esse dia eu estava falando do WhatsApp, né? Quando foi entrar o WhatsApp, as pessoas ficavam meio assim, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Hoje as pessoas não vivem mais sem o WhatsApp. Então tudo que é novo, ele assusta. Mas essa novidade, muitas vezes, ela é pro bem. Então, você imagina, como eu falei, os meus concorrentes aí, a maioria, acho que o prefeito mais jovem de Muzambinho, acho que teve 45 anos. Então, você imagina eu numa campanha em 2020 com 28 anos. O susto, o impacto que isso deu na sociedade de Muzambinho. Então, foi difícil. Eu lembro que eu sempre brinco com isso, né? A primeira pessoa, quando eu defini que eu era candidato a prefeito em 2020, a primeira pessoa que eu fui pedir voto, ela foi o Murilo, mas você vai ter 30 votos. Como um candidato tão jovem assim? Então a gente vê que foi uma barreira. E por que nós crescemos muito? Nós tivemos quase 27% da votação em 2020 com 3 candidatos fortes. Eu praticamente empatei de voto em 2020 com o prefeito atual. E no contexto de pandemia, que foi uma campanha muito difícil, né? Que me atrapalhou demais. Por que me atrapalhou? Porque as pessoas... Eu fazia uma reunião, Guilherme, ia uma reunião para 30 pessoas, ia 2, 3 pessoas, com medo da pandemia. Então muita gente não conheceu quem era o Murilo. Então isso me prejudicou demais. E por que nós crescemos tanto e tivemos essa expressividade? Primeiro porque aquela questão de mudança está internalizado no muzambiense. O muzambiense, ele sabe que nós já fomos uma cidade de referência um dia e hoje nós não somos referência em nada. Nós não somos referência em educação, nós não somos referência em geração de emprego, em saúde. E eles querem algo diferente. Como os outros já tiveram essa oportunidade e não resolveram o problema, eles têm que caminhar com outro perfil. E aí eu falo que a nossa política é uma política de resultados. Porque hoje, sem mandato de prefeito, são mais de 4 milhões que nós injetamos em Muzambinho. Em diversas áreas, Guilherme. Na parte da saúde, educação, na parte social. Então a gente vem mostrando à população que tem como fazer. Mas com a máquina na mão, eu posso ampliar esse movimento que já acontece. Sim. E como é que tá essa pré-campanha? Eu vi que você fez um lançamento, você tá com uma chapa com vários partidos, você tem mais de 70 candidatos a vereador, você tem pesquisa, como é que tá esse momento? Guilherme, eu sempre pego a referência de 2020 pra gente fazer um comparativo com agora para ver a evolução desse movimento político nosso. Em 2020, nós tínhamos um vereador de mandato apoiando o nosso movimento, que era o Afrânio. O Afrânio ainda continua conosco. E nós lançamos 28 candidatos a vereadores em 2020. Eu percebi que a estrutura política era importante para dar sustentação para esse discurso nosso. Porque as pessoas tinham muita desconfiança. Mas é o Murilo, será? Né? Ele é jovem, eu vejo que ele está fazendo muita coisa, mas será que ele vai ser bom? Quando a gente pega e encorpa, né, esse movimento nosso, tem mais pessoas até experientes na política, aí consegue endossar esse movimento. Fala, não, o Murilo é bom, eu tô com ele. Nós tem tantos candidatos a vereadores assim, é porque ele deve ser bom. E aí eu falo que nós fizemos dever de casa. Corremos atrás do grupo, né, e conseguimos aí organizar 72 pré-candidatos a vereadores. Hoje nós temos 6 vereadores de mandato nos apoiando o movimento. Então o movimento ele tomou corpo, né? As pessoas passaram a acreditar mais nesse projeto nosso. Porque nós não paramos, né, Guilherme? A maioria dos meus concorrentes perderam a eleição em 2020 e pararam de trabalhar, estão aparecendo agora, faltando 3 meses e meio para as eleições. Eu não. Para você ter uma noção, eu perdi a eleição no domingo, na quarta-feira nós já estávamos entregando, né, um kit de bocha para as pessoas mais velhas no bairro Altamira, lá em Muzambinho. Então, para ver que o nosso projeto é um projeto que realmente traz resultados e a gente vem trabalhando firme nisso. E você tem 6 vereadores 6 vereadores de mandato hoje. Apoiando. Inclusive o presidente da Câmara nos apoia também. Quer mandar um abraço para eles? Com certeza, queria mandar um abraço aí para Afrânio Verdureiro. O Afrânio está conosco desde o começo, né? Era o vereador de mandato que nos apoiou em 2020. Um abraço também para Jaqueline Kraus, foi a vereadora mais votada lá em Muzambinho, mulher, da jovem. Causa Animal, né? Da Causa Animal. Eu conheço ela, teve aqui numa audiência que eu tava. Faz um trabalho também fantástico lá na cidade de Muzambinho. Mandar um abraço pro Mário Ai,
que representa a zona rural, que foi do nosso grupo também. Excelente pessoa, fez um trabalho muito bacana também na zona rural. Um abraço também pro Gilmar da Banca, que representa a comunidade rural da Palmeia, que é uma comunidade grande lá em Muzambinho. Nós temos o Baiano também, que é um excelente vereador de mandato. Mandar um abraço para ele. Faz um trabalho fantástico também. E nós temos o Roosevelt, que é o presidente da Câmara. O Roosevelt já foi vice-prefeito, tem uma experiência fantástica, já foi secretário de saúde. Então, é uma pessoa que está somando muito conosco. Não faltou ninguém não, né? Eu tô contando aqui Tá 6. contando você, esquece aí. Mandar, na verdade, um abraço para todos os outros vereadores de mandato. Nós temos um bom relacionamento com todos lá. Né? Talvez não caminhamos por conta de questões partidárias, mas todos lá são boas pessoas e fazem um trabalho bom para Muzambinho. Ô Murilo, e como é que você avalia o atual governo? Hoje, né, o atual prefeito ele já foi vice do antigo prefeito. E a política, na verdade, não mudou, né, Guilherme? Da última gestão para agora, a gente vê que é sempre aquele arroz com feijão. Eu sempre brinco, falo, o muzambiense quer comer uma mistura de vez em quando, né? Porque o arroz com feijão sempre fica uma coisa enjoativa. Nós precisamos comer uma misturinha de vez em quando. Então, o arroz tem que ser bom, se for uma classe 2, 3... aí... Então, a atual administração lá, ela pecou em algumas questões, por exemplo, na parte de saúde, ela foi melhor do que a última, mas a gente vê que ainda falta muita coisa, né? Eu tenho falado que o Muzambinho ele tem que ser referência, porque hoje tudo nós dependemos de Alfenas e Guaxupé. Então, eu brinco, né? O cara chega com uma unha quebrada lá, ó, vamos pôr ele no SUS fácil para poder ser atendido em Alfenas e Guaxupé. Muzambinho, não sei se você conhece a estrutura do hospital de Muzambinho, ela é muito boa a estrutura, não perde nada para a estrutura de Guaxupé. O que a gente tem que fazer é pensar grande. Então, por que não começar a ter pequenas cirurgias em Muzambinho? Inclusive, nós mandamos um recurso agora de R$600 mil para o hospital para comprar um equipamento para fazer cirurgias, pequenas cirurgias de hérnia e de vesícula, que é um projeto bem bacana em relação para não ficar dependendo. Tudo, você vai mexer com saúde em Muzambinho, você depende de Guaxupé e depende de Alfenas. Então, a gente tem feito algumas coisas lá agora, sem mandato de prefeito, para que Muzambinho passe a ser referência na parte de saúde. E não fique dependendo de Alfenas ou Guaxupé. Até por conta que você coloca no SUS fácil, às vezes você não tem a vaga, então uma cirurgia, algo assim, essa pessoa pode ser prejudicada por isso. Então, eu vejo que a parte de saúde é uma parte que tem que melhorar muito na cidade de Muzambinho, né? Mais atendimentos, mais médicos, os PSFs efetivamente funcionarem, que é uma coisa que as pessoas reclamam muito, né? Ter o atendimento 24 horas, porque eu falo, o pronto-socorro hoje o município deve passar em torno de 370, 380 mil por mês para manter o pronto-socorro em Muzambinho. Mas se o pronto-socorro ele é urgência e emergência. A população ela precisa ter uma segunda opção. Então a gente fala muito de montar um atendimento 24 horas em Muzambinho para que desafogue o pronto-socorro e que as pessoas vão lá quando realmente for uma questão grave. Então a gente vê que a parte de saúde de Muzambinho, ela precisa ter um cuidado melhor, uma gestão melhor, um atendimento melhor. O atendimento eu falo que é tudo, Guilherme. Não só na parte de saúde, mas em todas as pastas. Mas principalmente na pasta de saúde. A pessoa que chega no hospital, nos PSFs, ela não está passeando, né? Ela está procurando o serviço de saúde porque ela está precisando. E quando ela é mal atendida, isso causa um impacto muito negativo. Então, a questão do atendimento tem que ser prioridade para nós no sistema de saúde. Hoje nós temos, você perguntando outros temas, né? A questão da zona rural. Nós temos 2.500 quilômetros de estradas rurais. E aí eu tenho brincado, eu tenho ido em algumas comunidades rurais, eu falo assim, ó, pessoal, prefeito que não arruma uma estrada rural e chega e dá desculpa para vocês, tem 2.500 quilômetros de estradas rurais, nem mexe com política. Então eu já entro sabendo que tem 2.500 quilômetros de estradas rurais. Nós temos que trazer alternativa. Né? O problema está aí há anos e ninguém resolveu. Por que ninguém resolveu? Porque a questão das estradas rurais, como é uma distância muito grande, os maquinários não dão conta. Então você tem lá diversas patrol hoje, lá na almoxarifado, estragadas. Tem uma patrol nova que chegou lá e em 6 meses estragou essa patrol. Então eu sou a favor da terceirização da manutenção das estradas rurais. Eu sou muito a favor dessa parceria público-privado. Você faz um contrato com uma empresa, se estragou uma patrol ou algum maquinário, ela é responsável de colocar outro.
E aí não para essa manutenção nas estradas mestras. E a prefeitura pode ajudar nessas chegadas, nesses galhos que nós falamos, né? Mas a estrada mestra, ela não pode parar essa manutenção. Então, se não tem um trabalho de constância na manutenção das estradas rurais, eu não consigo fechar todo o município e aí acontece o que acontece em todas as gestões. As estradas rurais de Muzambique não funcionam, né? E aí o produtor rural, que é uma dos movimentos que sustenta a economia do município de Muzambique, que é um município rural, ele não tem aquele acompanhamento, não tem aquela atenção que deveria ter. Sim. E fazer um apelo também, né? Tem que ter essa parceria, né? O produtor rural, o agricultor ali, ou o fazendeiro, de ceder também o espaço. Às vezes precisa entrar com a máquina. Fazer uma barraginha, algo nesse sentido, né? Nós precisamos fazer uma conscientização. A gente sabe que isso é um desafio, porque nem todo produtor quer que, às vezes, faça uma barraginha dentro da sua propriedade. Mas tem que ter um trabalho em conjunto. A prefeitura investir nas comunidades rurais, nas estradas rurais, mas também o produtor dá essa contrapartida. Mas eu falo muito que as pessoas, os meus concorrentes, eles falam muito, o produtor rural é algo importante para nós, mas é só no papel, viu, Guilherme? Efetivamente, né, a gente vê que as comunidades já são esquecidas. Eu tive na comunidade da Cachoeira do Cambuí, que faz divisa com o município de Cabo Verde ali, e eu brincando com eles, né, falar, e aí, como que tá? Falei, Murilo, o último, acho que faz 10 anos que nós não recebemos nenhum recurso. Né? O último recurso que foi mandado foi você que mandou um freezer para nós aqui. Então a gente tem assistido muito bem essas comunidades rurais. Eu te mandei diversos recursos para a comunidade rural. Desde a parte de freezer, até nós mandamos tratores agrícolas. Nós estamos com um projeto agora de monitoramento, Guilherme. E esse projeto é muito bom porque em algumas propriedades rurais está tendo muito roubo, principalmente agora no período da safra. E eu trouxe um projeto piloto, que é a Câmara de Monitoramento em conjunto com a Polícia Militar. Nós iríamos colocar 5 câmeras de monitoramento em 5 comunidades, que é a Macaúba, a Barra Bonita, Alves, São Domingo e Serrinha. Por que não foi executado ainda esse projeto? Porque, infelizmente, o prefeito não executou por perseguição política. É isso que a gente vem cobrando muito da política muzambiense. Nós precisamos parar com essa politicagem. Quando o prefeito ele nega um recurso do Murilo, ele não prejudica o Murilo, ele prejudica a comunidade, a população de Muzambique. Então, esses 3 anos e meio, depois que eu perdi as eleições em 2020, alguns projetos nossos foram negados por perseguições. E aí a gente teve que, infelizmente, ser um pouco mais duro, né? Há umas 3 semanas atrás, até surgiu um comentário em algumas páginas de internet que eu tinha invadido a prefeitura com 20 produtores rurais. Porque nós conseguimos um projeto em conjunto aí com o sindicato, em conjunto com a Secretaria do Estado de Minas Gerais de Agricultura. Conseguimos 20 kits de irrigação, né? Em conjunto com o deputado federal Zé Silva. E o prefeito não estava entregando, não ia entregar esse recurso. Eu tive que pegar esses 20 produtores, ir lá e bater o pé. Enquanto não foi entregue esses 20 kits, nós vamos sair da prefeitura. E foi entregue para eles. Então, se nós não fazemos esse movimento, infelizmente a política pública não chega nas pessoas. Você está falando aí do deputado Zé Silva, né? Mas quem mais está te apoiando? Eu sei que você tem divulgado essas emendas, acho que é um valor de quase 4 milhões. E é importante para o município ter esse apoio externo de deputado estadual, federal, senador, ter esse bom diálogo. Mas quem está te apoiando? Eu brinco, né? As pessoas falam, mas será que o Murilo tem força política? Porque ele é jovem. Hoje nós somos o pré-candidato que tem mais força política em Muzambique. Isso foi provado no lançamento da nossa pré-campanha. Você vê o lançamento da pré-campanha dos meus adversários, foi 1 deputado em cada uma delas. No nosso foi 3 deputados. Então nós temos o deputado federal Zé Silva, que nos apoia. Nós temos o deputado estadual Cássio Soares, que é do PSD, que é o partido que nós estamos como pré-candidato. Nós temos o doutor Maurício, que é do Novo, sim, que é um deputado estadual que nos apoia. E temos o Wendel Mesquita, que é outro deputado estadual que tem nos ajudado muito. Inclusive o Wendel Mesquita, ele tem um movimento muito bacana com a pessoa com deficiência. E nós já conseguimos muitos projetos para a pessoa com deficiência em Muzambique. Para PAI. Inclusive agora está caindo 160 mil para custeio para PAI, que é um projeto do Wendel Mesquita. Mas já conseguimos comprar equipamentos para PAI de Muzambique. Conseguimos fazer um projeto bacana com os autistas em Muzambique, com a Associação Amor Azul, que faz um trabalho fantástico. Quero mandar um abraço para todos eles lá. É o único pré-candidato, o único político que efetivamente ajudou o Amor Azul, ajudou as crianças as crianças autistas em Muzambique, é o Murilo. Então, e por intermédio dos deputados.
né? Porque quando você não tem mandato, você sabe disso. Você precisa desse apoio político dos deputados para chegar esses projetos até essas pessoas. Então, o deputado Wendel Mesquita foi um deputado muito bom que nos ajudou com a pessoa com deficiência em Muzambinho. Aí, leva o convite para eles também para vir aqui participar com a gente do Pode, falar de política, né? Qualquer um dos deputados, o dia que tiver uma agenda sua lá, fala, ó, passa lá em Alfenas para dar uma entrevista e participar com a gente aqui. Com certeza, né? O deputado Zé Silva acho que está para vir, acho que daqui 2 semanas em Muzambinho, Guaxupé. Quem sabe a gente não traz ele aqui. Vai ser um prazer receber ele aqui. O Cássio também, o Cássio é presidente estadual do PSD, então é uma força tremenda aí. Cássio, nós começamos um trabalho recente, né? E ele já mandou recurso para nós, um deputado fantástico. Ele mandou 200 mil agora para a gente reformar o Teatro Municipal em Muzambinho, que o Teatro Municipal é uma coisa bizarra que fizeram lá, o antigo prefeito. Ele inaugurou o Teatro Municipal, tem placa de inauguração, sem poder ter inaugurado. Não tinha projeto de combate a incêndio, não tinha nada. Então fizeram uma questão para enganar o povo, né, na verdade. E aí o Cássio mandou 200 mil para nós agora para ajudar o atual prefeito a reformar e inaugurar esse teatro para o muzambiense. Como é que é a questão da água lá? É Copasa? Copasa. E vocês têm problema com água? Aqui em Alfenas a gente tem problema com água. Às vezes falta água, tem uma única fonte de captação. Vocês não têm problema? Não, nós não tratamento de esgoto? O tratamento de esgoto foi um recurso lá para Muzambinho para fazer a estação de tratamento de esgoto, né, a ET, e não foi concluída. Tá lá uma obra parada lá, como diversas outras obras paradas em Muzambinho, e não foi concluída. O grande problema hoje, eu tenho muita amizade com o pessoal da Copasa, um pessoal muito bom, mas nós precisamos fazer um levantamento em relação às tubulações, né? Isso é uma coisa que dá muito problema na cidade. Então, volta e meia tem que mexer numa tubulação, né? E tem que verificar essa questão. Inclusive, eu tenho falado muito sobre o plano diretor, Guilherme. O plano diretor da cidade de Muzambinho tem que ser revisto. E nós vamos ter que fazer um trabalho em conjunto com a Copasa, por conta de tubulação, de esgoto, de água. Porque como eu falo sobre desenvolvimento e crescimento, e o plano diretor limita isso, hoje tem limites, né? Prédio, Muzambinho, você pode construir até X andares. Então eu vejo que o plano diretor hoje é um limitante para o crescimento de Muzambinho. E como eu falo sobre desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento com planejamento. E aí nós precisamos envolver a Copasa nesse trabalho, né, a CEMIG e outros órgãos, outras entidades, para poder fazer um plano de desenvolvimento para a cidade de Muzambinho, pensando em 10, 20, 30 anos. O meu diferencial, Guilherme, quando eu falo sobre política, nós não falamos sobre política em 4 anos. Eu falo em política pensando em 10, 20, 30 anos. Né, que o movimento político que nós fizermos em esses 4 anos vai refletir nas futuras gerações. E você falava da zona rural muito extensa, eu sei que também que vocês têm uma produção forte de café, enfim. Você tem pensado, o grupo político tem pensado na questão de proteger as nascentes, de cuidar do meio ambiente? Eu levei um projeto em 2018 para Muzambinho, sobre cercamento de nascentes. Nós cercamos 55 nascentes em Muzambinho, nos bairros rurais. É fantástico isso, né? Há um tempo atrás deu uma seca muito agressiva e muitas propriedades rurais ficou sem água. Então, essas questões de saneamento, ambientais, é prioridade para nós também. A gente precisa estar próximo desse produtor, verificando a qualidade de água. Aí nós temos que fazer as análises. Por quê? Porque em Muzambinho já teve surto, né, de diarreia, vômito, por conta de... às vezes o produtor ele faz a fossa séptica no local errado e contaminar essas nascentes e ele mesmo está sendo contaminado. Então as questões ambientais, nesse sentido, são as questões até de saúde pública. E com toda certeza, estará no nosso plano de governo. Ô Murilo, e como é que você pretende envolver a comunidade? Você falou de várias comunidades rurais que você já tem atuado, enfim, a gente também tem esse termo novo, esse conceito de cidade inteligente. Lá na década de 90 a gente tinha os orçamentos participativos. Como é que você pretende envolver a comunidade no teu governo? Guilherme, uma coisa que eu tenho falado muito é que a nossa política é para todos. As pessoas me procuram hoje para poder ajudá-las. Eu não olho se ela é apoiador do Murilo, ou se fez campanha contra 2020 contra o Murilo. Não. Né? Nós temos uma política coletiva, nós não temos uma política individual. Então eu tenho mostrado isso todos os dias, né? Essa força nossa em ajudar as pessoas. E nós temos uma política também participativa. Eu tenho aberto muitas caixinhas de perguntas no meu Instagram, perguntando, pessoal, o que vocês acham em relação à saúde? O que nós devemos melhorar na saúde?
que nós devemos melhorar na questão das estradas rurais. Então, eu tenho envolvido muitas comunidades, inclusive tenho ido nas comunidades, conversar com as pessoas para saber qual que é a principal necessidade deles para a gente poder direcionar nossas políticas públicas para isso. Legal. E vamos falar um pouquinho de educação, não sei como é que vocês estão elaborando o plano de governo, mas eu vejo também em Moçambique tem uma escola técnica, tem um Instituto Federal, muita gente de Alfenas se formou lá na época da educação física, enfim, é uma referência para a região, o Instituto Federal, mas como envolver o Instituto nessas outras áreas, como é que você tem pensado a educação? Guilherme, Muzambinho era conhecido como Atenas Sul Mineira, referência em educação no Brasil. E não é nem por conta do Instituto Federal, é por conta do Salatiel de Almeida, que inclusive eu estudei lá. Nós mandamos recursos para as escolas estaduais, né? Salatiel de Almeida e Cesário Coimbra, que eu estudei nas duas. E a gente vem perdendo essa referência com os anos, né? E por quê? Porque a gente precisa ter uma política pública mais firme. Eu falo muito, né? Foi introduzido em 2019, se não me engano, 2018, 2019, um sistema de apostilamento. A gente tem que verificar, será que efetivamente esse sistema de apostilamento funciona? Nós gastamos em torno de quase R$500 mil por ano, aproximadamente, para poder manter esse sistema de apostilamento. E eu falo que o problema da educação em Muzambinho, ela tá muito além. O problema da educação em Muzambinho está na questão social. Em que jeito? Como assim, né? Na questão social. Como eu vou muito no bairro, conheço as pessoas e conheço as comunidades, a gente começa a ver que as famílias têm um problema muito grande. Às vezes aquela criança, ela precisa de um psicólogo, às vezes está tendo um problema em casa, às vezes nós temos um pai usuário de droga, né? E a assistência social não chega nessas pessoas. Como que uma criança com um problema psicológico vai conseguir estudar? Não adianta eu colocar um sistema positivo, um sistema que eu pago aí R$500 mil por ano, sendo que às vezes algumas políticas públicas como psicólogo, como até alimentação, como é que essa criança vai estudar se ela está com fome? Não está chegando nessas famílias. Então nós precisamos resolver, nós temos um projeto chamado Saúde na Escola, onde todos os profissionais, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, vai dar toda essa assistência para essas famílias, não só para a criança, mas para os seus pais também, para que ela consiga chegar na escola e aí sim estudar de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de problema em casa. Então eu vejo que essa questão é um ponto chave para a educação em Muzambinho. E o Muzambinho hoje, nós estamos indo para frente, indo para trás, pelo que eu converso com algumas professoras, né? Muitas crianças estão chegando sem estar alfabetizadas no terceiro ano, segundo ano. Então tem alguma coisa errada na educação Muzambinho, a gente precisa analisar isso. Eu falo, Guilherme, que o político, ele gosta de infraestrutura, que é o que dá voto. Eu vou lá, faço uma quadra, eu pinto aquela escola. Não que não seja importante, seja extremamente importante. Mas a questão pedagógica não dá voto, não aparece. E nós temos que pegar e investir na questão pedagógica, que é onde vai voltar Muzambinho e Atenas Sul Mineira novamente. Referente ao Instituto Federal. O Instituto Federal, Renato, diretor do Instituto, foi meu professor. Um grande abraço para ele, uma pessoa fantástica. Eu estudei no Instituto, né, fiz o curso técnico lá. E o Instituto é uma abertura de portas para muitos jovens. Só que eu vejo que a prefeitura está muito distante do Instituto. Nós teríamos que fazer mais políticas públicas em conjunto. Eu tive recentemente lá no ProERD, né? O ProERD lá, a formatura foi no Instituto Federal. E eu falei um pouco disso. Falei, pessoal, nós temos que trazer o Instituto e a prefeitura, andar em conjunto, vamos pensar, você mesmo comentou, nós temos uma educação física, que é referência, o curso, e nós precisamos envolver isso aí, trazer essa educação física, os profissionais, estagiários, para poder envolver no esporte mozambiense, no futebol, no handball, canoagem, enfim. Eu tenho feito um trabalho no esporte em todas as áreas. Atualmente, nós ajudamos lá, o pessoal fez um evento sobre jiu-jitsu, que é algo fantástico, a gente ajudou, apoiou o pessoal. Eu falo que o esporte é ferramenta de transformação, Guilherme. Então, nós precisamos impulsionar mais isso para poder trazer esse jovem e evitar que esse jovem vá para o caminho errado. Falando só da educação, a gente tem um outro elemento, agora com o aquecimento global, a gente pensa no aluno que está ali numa sala de aula, às vezes à tarde, uma sala que está quente, uma sala que às vezes não tem esse conforto térmico, né? Você pensa também, às vezes, em ter a educação ambiental na prática, ter painel solar, ter ar-condicionado nas salas, modernizar, para além dessa apostila que você já coloca esse questionamento se ele é efetivo ou não, mas melhorar a infraestrutura? Com toda certeza, né? Nós conseguimos diversos recursos para poder reformar as escolas rurais, que são escolas que eram até então muito precárias, né?
Então, desde a parte de carteira, né, ventiladores, até a parte pintura, nós mandamos um recurso específico para eles lá. Como você falou em relação à cidade inteligente, nós chegamos até a colocar num dos bairros rurais, que é o bairro da Barra Bonita, mandar um abraço aí pro pessoal da Barra Bonita, internet de graça. Ali na escola, mas pegando no centro comunitário, mas pegando um raio de 150 metros. Nunca foi visto isso, né, uma política pública nesse nível para as comunidades rurais. Nós conseguimos isso para eles. Então, assim, a escola, a gente precisa ter a infraestrutura, como eu falei, ela é importante, né? A gente precisa... Eu só fiz um comentário em relação à questão pedagógica, que ela, tão quanto, e que não é olhada a questão pedagógica hoje. Mas que tem que ter uma escola preparada, com estrutura, igual, por exemplo, a escola do Sagrado Coração, que é uma escola muito boa, é a maior escola do municipal hoje, né? É o Sagrado Coração. E a gente está vendo aí alunos, salas de aula com alunos com 25, 30 alunos numa sala. A gente precisa reformar, ampliar essa escola para que a gente consiga, os professores ter mais... a minha mãe ela é professora, né? Então eu converso muito com ela. Ter mais condições, né, o Guilherme, de passar uma educação de qualidade para esses alunos. Inclusive, uma coisa também que nós temos que falar é ter mais alunos, ter mais professores de apoio, principalmente para essas crianças autistas, né, que tem algum tipo de deficiência. Murilo, como é que você pensa a geração de emprego e renda? Como é que está a situação para além da agricultura, que talvez é o carro-chefe ali, mas como é que você pensa em diversificar, em modernizar, atrair empresas? Guilherme, até pegando a agricultura, eu falo muito sobre diversificação de cultura na agricultura. Eu usei um exemplo esses dias, um exemplo simples. Lá em Muzambinho tem 2 empresas que mexem com goiabada, faz goiabada. Eu estava conversando com eles, falei, não, mas onde que vocês compram goiaba? Ah, a gente compra de Poços, compra de outro local. Por que não pegar agriculturas familiares e fazer eles plantarem goiaba, sendo que a demanda está do lado deles? Então nós precisamos criar a demanda na zona rural para que a gente não fique só dependente do café. E sim tem outro tipo de cultura e aí ajudar na renda desse agricultor, que eu acho que é algo importante que vai fazer movimentar a economia do município de Muzambinho. O desenvolvimento, Guilherme, é o que me trouxe para a política. Como eu comentei com você, a gente estava discutindo sobre algumas questões, todos os outros municípios da região se desenvolveram economicamente, Muzambinho parou no tempo. E a questão do desenvolvimento econômico é tão importante, porque se eu tenho mais empresas no município de Muzambinho, consequentemente, elas vão pagar imposto, vai entrar nos cofres públicos da prefeitura e eu consigo investir mais em políticas públicas, na educação, na saúde, geração de emprego. Eu tive atualmente em Extrema tem um faturamento lá, um orçamento de R$1 bilhão por ano. Né? Hoje o orçamento de Muzambinho é em torno de 75 a 80 milhões. E aí você vê que funciona, você vê que a saúde funciona, você vê que a educação funciona. Por quê? Porque o prefeito tem dinheiro para poder... sobrando, né? Dar contrapartida à população. Então o desenvolvimento, ele não é só o emprego em si. Ele tem vai muito além disso. Né? A gente precisa... A prefeitura tem que ter recursos para poder investir na própria população. Mas a geração de emprego e desenvolvimento, e eu falo muito sobre a questão do jovem aprendiz lá em Muzambinho. O jovem, ele precisa ter esse primeiro emprego. E hoje não tem esse projeto. E nós pretendemos fazer esse projeto com o Sebrae e outras instituições para preparar esse profissional, para dar a primeira oportunidade para ele no mercado de trabalho e auxiliar as empresas. O primeiro passo para o desenvolvimento é fazer um plano de desenvolvimento. Qual que é o potencial de Muzambinho? Muzambinho hoje faz divisa com quantos municípios? Como é a questão logística desse município? Esse município tem potencial de crescimento? Nós temos mão de obra. Se não tivermos mão de obra, a gente tem como preparar essa mão de obra. Porque as empresas, e eu sou um empresário, eu posso falar isso, a empresa ela vive de demanda, de lucro. Se o município não tiver nada para oferecer para essas empresas, como que essa empresa vai vir para Muzambinho? E por que Muzambinho nunca teve? Por que Muzambinho nunca teve desenvolvimento? E eu ouço muitas pessoas falar, porque as pessoas falam que não tem como vir empresa para Muzambinho, não. Mas não tem mesmo. Se o município não estiver preparado para vir empresa para a cidade, não vai vir. Então, nós temos que preparar ele com a questão de infraestrutura, mão de obra, né? Fazer um plano para mostrar, Muzambinho faz divisa com 6 cidades. Muzambinho faz divisa com o estado de São Paulo. Nós vamos preparar a mão de obra para vocês. Nós vamos fornecer um terreno para essas empresas poder vir. Se não tiver esse plano muito bem definido, esse planejamento,
realmente vai ficar essa mensagem a vida inteira. Ah, Muzambinho não pode gerar emprego por conta disso. Ô, Guilherme, eu tô cansado de desculpa, sabe? A maioria dos políticos do Muzambinho dá desculpa. Ah, não pode trazer desenvolvimento por conta disso, daquilo. Nós vamos trazer alternativa e solução. Né? Então, o plano de desenvolvimento é o primeiro caminho para direcionar o que nós devemos fazer para desenvolver e trazer progresso para a cidade de Muzambinho. E você acha que, você falou de Extrema, enfim, Extrema tem uma arrecadação, depois, se comparar com Paulínia em São Paulo, acho que Extrema e Paulínia são as duas grandes do país. Mas como é que você pensa também, para além de trazer as indústrias, como que é apoiar os teus colegas, os pequenos, médios empresários que já estão instalados na cidade, que às vezes um pouquinho que você ajuda, o cara consegue contratar um monte de gente, sai do aluguel. O que você pensa também para... Nesse plano de desenvolvimento, Guilherme, eu falo que nós vamos começar de dentro para fora. E com certeza olhando os empresários do município de Muzambinho, que às vezes tem um potencial danado, mas não tem incentivo. Eu converso com muitos. Esses dias eu tive numa mecânica lá em Muzambinho e falei, Murilo, eu estou precisando contratar um mecânico, mas eu precisava que ele tivesse pelo menos um conhecimento. Por que não a prefeitura fazer um curso de mecânica, principalmente para os jovens? Sim. Preparar essa mão de obra para eles. Então, uma das coisas que está em falta em Muzambinho é a mão de obra especializada. É um eletricista, é um mecânico, é algo nesse sentido. E a prefeitura tem como, com a sala do empreendedor, né, preparar esse profissional para eles. Fazer um projeto, né, um distrito industrial onde a gente possa fazer essas doações, mas uma doação com respeito, né, com organização. Porque hoje o Muzambinho ele teve diversas doações de terreno, mas às vezes o terreno chega para a pessoa que não precisa. E aquele que está lá pagando um aluguel caro, que quer crescer, que gera renda no município, não chega essa política pública com ele. Então a gente tem que ter seriedade também nesse projeto. Então um dos outros projetos que nós temos é essa doação de lotes para empresas que realmente está produzindo, que realmente vai construir. E dentro desse planejamento que você traz, eu acho que tem um diferencial, para além do apoio político, é a condição técnica de quem vai estar na sua equipe. É claro que está muito cedo para discutir equipe, secretariado, mas é claro que você já deve estar pensando, porque eu fico vendo hoje a dificuldade que foi no último PAC do governo federal, um monte de prefeitura que não sabia escrever um projeto. Então, assim, a prefeitura não sabe chegar no ministério, não consegue acessar por falta de um projeto. Como é que você pensa isso? Porque tem que ter esse equilíbrio também, né? Esse fator político, mas também o fator técnico para acessar os recursos federais. A maioria do pessoal que nos apoia, né, é técnico, né? Esse grupo político nosso. Foi uma das discussões também em 2019 que fez nós virmos para a política. Precisava de um corpo mais técnico nos cargos de confiança, no secretariado, para poder acessar essas políticas. Que muitas vezes, né, às vezes o governo do estado abre um edital lá, não tem nem interesse das prefeituras chegarem. Por quê? Porque não tem um corpo técnico que esteja preparado para poder chegar até eles. Né? Lógico que, dependendo do que for, a gente precisa de uma assessoria, às vezes de uma empresa, mas a gente precisa ter o mínimo ali de pessoas capacitadas nas pastas, né? Educação, saúde, a própria Secretaria de Administração, que é uma secretaria muito importante, para poder a gente ter essa qualificação para chegar nessas políticas. Né? Hoje, em Muzambinho, você tem... a gente vê que eles focam muito no corpo político, né? que não é... a gente precisa também do corpo político, senão não consegue chegar até lá. Mas que a gente, depois que ganhou uma eleição, que você precisa ter profissionais técnicos para poder fazer a máquina andar, precisa. Ô Murilo, como é que você vai, já que nós estamos falando de equipe técnica, como é que vai ser a tua relação com os servidores? Como é que você pensa a questão de novos concursos? O que você tem pensado aí para a gestão, para o dia a dia da máquina? Guilherme, hoje o que faz tocar a máquina é o funcionário público, né? Então, fui no sindicato esses dias conversar com o pessoal, fui no IMPREM, que hoje nós temos uma previdência própria, né? Regime de previdência própria, poder entender como estão essas questões para a gente estar próximo deles e dar estrutura para eles trabalharem. Então, a nossa visão é levar a estrutura para esses funcionários públicos, porque eu vejo muito, principalmente na parte da saúde, né? Você pegar, por exemplo, agentes de saúde, eu tenho falado muito delas, faz um trabalho fantástico na cidade de Muzambinho. Mas falta estrutura. Essa profissional não tem um protetor solar para poder passar e anda no sol o dia inteirinho. Né? Nós mandamos, inclusive, agora computadores para a PSF em Muzambinho para poder auxiliá-las. Eles não têm um computador, tem que usar o computador da casa dela.
Então, falta muita estrutura para o funcionário público. Às vezes as pessoas reclamam demais, mas eles não fazem, não trabalham. Mas como que tá? Vamos conhecer, vamos ver como que tá essa organização interna deles lá. A prefeitura dá uma estrutura boa para eles trabalharem? Não. Então a gente precisa rever. Porque é eles que fazem tocar a máquina. E a gente tem pensado em alguns setores, né? A questão de melhoria de salário, né? Plano de carreira, treinamentos, para poder capacitar essas pessoas também. Porque às vezes tem uma pessoa que está lá, mas ela não está capacitada para aquele serviço. E às vezes a prefeitura ela tem muita troca de funcionário, né? O funcionário que ficou a vida inteira na educação, às vezes tira e coloca na saúde. E a gente precisa trazer uma capacitação, principalmente na questão do atendimento, para poder melhorar essa prestação de serviço para a população. Murilo, eu vou tocar um tema aqui que é um desafio para todas as cidades, né? A questão da moradia. O que você pensa? Você já tem pensado? Como é que tá? Vocês pretendem buscar ou a Coab Minas, ou o Ministério da Cidade, as obras do PAC, Minha Casa Minha Vida? O que você pensa para moradia? Como é que é o déficit habitacional lá também de moradia para Muzambinho? Guilherme, o último projeto que teve em Muzambinho, acho que faz mais de 16, 17 anos que teve a Casa Popular em Muzambinho. Essa é uma deficiência da cidade de Muzambinho. Como eu tenho andado muito nos bairros, eu vejo que muitas pessoas pagam aluguel e precisam ter essa casa própria. E a gente já, em conversa com os nossos deputados, começamos já uma prévia com a Caixa Econômica, para poder entender como que nós, com a máquina na mão, como que nós podemos fazer. Né? Mas isso é um projeto importantíssimo, né, que com toda certeza vai estar no nosso plano de governo. A moradia, né, a casa popular para a população de Muzambinho. Você tem uma estimativa? Qual que é o tamanho desse desafio de vocês lá? Dá para ter uma noção hoje? Olha, assim, é difícil quantificar, né, isso aí. Mas acho que o último bairro que teve, acho que foi em torno de 200 casas, que foi aproximadamente esse projeto há 16 anos atrás. Mas é um dado que a gente precisava levantar isso. Mas que existe a demanda, existe. A gente só precisava quantificar para poder direcionar o recurso para isso. Legal. Murilo, você estava falando desse teu apoio para a causa dos autistas, do espectro autista. Você falou do apoio lá para o pessoal do Amor Azul. Achei bonito o nome. Mas a gente tem também um desafio de adequar as cidades, de tornar as cidades acessíveis, né? Os prédios públicos. Você tem isso também lá em Muzambinho? Como é que tá a cidade? Como é que estão os espaços para essas pessoas, às vezes, que têm uma mobilidade reduzida? Ô, Guilherme, hoje esse assunto, ele está sendo mais falado no município de Muzambinho, mas os prédios públicos precisam de uma revisão, de acessibilidade. Nós não temos prédio público, praças públicas, sabe? Precisa fazer um trabalho sério em relação a isso. E a pessoa com deficiência é uma das bandeiras nossas. Essa bandeira desde 2019, eu venho ajudado muito. Eu converso muito com as mães. Escolas, prédios públicos, precisa desde pessoas capacitadas, né, professores capacitados para poder atender essas crianças, até mesmo os prédios públicos, né? A questão da saúde também, nós precisamos capacitar enfermeiros de PSFs para poder estar preparado para atender uma criança uma criança autista, uma pessoa com deficiência. Então, começou uma discussão mais séria sobre isso, principalmente agora com o Amor Azul. Mas nós precisamos ir além disso e ter um trabalho mais sério em relação a essas questões. Você falou em relação a edificações públicas. Hoje, Muzambinho, nós temos muitas obras paradas também, sabe, Guilherme? Nós temos um teatro municipal que está parado, nós temos uma creche dos imigrantes, do bairro Imigrantes, que é uma obra de mais de 20 anos, que fizeram uma aberração lá também, que está parada. E a questão da educação, hoje nós temos um projeto que é da educação infantil, né? Tem um centro de educação infantil no município de Muzambinho para desafogar as creches, né? Porque hoje tem muita demanda e não tem como colocar as crianças na creche, porque muitas crianças, né? Desafogar essas creches, crianças de 4, 5 anos, e aí a gente consegue resolver o problema. A creche dos imigrantes, a atual administração tá mexendo, tá reformando, mas é uma edificação que eu tenho muito medo ali, porque a gente sabe que faltou muita estrutura para essa creche. Então, a gente tem que ter responsabilidade para isso, né? A gente pede para que a atual administração, que se realmente for inaugurar, que tenha um laudo do engenheiro, que tenha uma coisa bem séria para a gente ter tranquilidade de colocar nossas crianças nessa creche. Murilo, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que às vezes assusta muito nas grandes capitais, mas também no interior, ainda mais quando você fala da zona rural. A questão da segurança pública. O
que vocês têm pensado para melhorar? A gente sabe que o Estado tem uma limitação, até o último concurso estava suspenso, quer dizer, às vezes todo mundo fala, Murilo, tem que trazer polícia, tem que trazer viatura, às vezes o próprio Estado não consegue oferecer, mas você já falou que tem essa questão tecnológica também das câmeras, a gente sabe às vezes o agricultor ali está com a saca de café 1 ano produzindo, estocou, daí a pouco vem um furto, vem um roubo de gado, de café e a pessoa fica no prejuízo. Olha, o problema da segurança pública em Muzambinho a situação está muito crítica, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, Murilo, se você trazer desenvolvimento, você vai trazer mais criminalidade. Mentira. Igual eu falei para você, eu tenho filiais em Monte Belo, Guaranésia e Juruáia. A minha empresa começou em Juruáia, né? Eu nunca fui roubado nesses 3 municípios. Montei uma filial em Muzambinho, em 5 meses fui roubado. Roubaram a minha empresa. Então você vê que a violência em Muzambinho ela é muito grande. E, infelizmente, a Polícia Militar, né, mandar um abraço para o Tenente Maia, que faz um trabalho fantástico em Muzambinho, mas não tem estrutura. Né? Nós temos aí 13, se eu não me engano, 13 policiais numa cidade de 22 mil habitantes. Não tem condição de fazer um trabalho. Então foi feito um ofício, nós encaminhamos aí pro governador, pedindo, né, um aumento de efetivo da Polícia Militar em Muzambinho. Mas indo além, Guilherme, hoje nós temos o projeto da Guarda Municipal, que é uma estrutura que fica na mão da prefeitura, onde nós podemos fazer aí rondas ostensivas nos bairros para poder verificar, para minimizar essa criminalidade, né? E a questão do monitoramento, ela vem em conjunto também, dentro da Guarda Municipal. Monitoramento não só na cidade, mas tem esse projeto nosso das câmaras de monitoramento no meio rural. O meio rural tem muito roubo. Principalmente nesses bairros que eu te falei, Macaúba, Alves, tem muito roubo de gado, que é uma região que mexe mais com gado. Tem muito produtor rural que quer parar de mexer com gado porque não vence. E aí a Câmara de Monitoramento limita isso. O Murilo vai resolver 100% do problema de segurança pública? Não. Mas se você tiver Câmara de Monitoramento, o pessoal vai roubar onde está mais fácil. Então isso é um projeto muito bom que a gente está tentando executar. Nós mandamos agora uma moto para a Polícia Militar, para poder ajudar nas rondas, né, nos locais. Então já vem fazendo muita coisa. O que a gente precisa fazer é intensificar esse trabalho com a Guarda Municipal, porque aí nós acreditamos que nós vamos diminuir muito a violência em Muzambinho. Ô Murilo, o papo tá bom, mas a gente já tá chegando aqui na reta final do episódio do Pode Política, e eu queria que você aproveitasse o momento e te pedisse, eu tenho feito quase que um protocolo nosso aqui, pedir para os candidatos, quando eles vêm, deixar quase que um recado para os apoiadores, ou até mesmo para os adversários, para ter uma campanha mais leve, mais respeitosa. A gente tem visto nas últimas eleições o quanto essa coisa do ódio, da disputa, e depois que acaba a eleição, todo mundo vive na mesma cidade, né? Então eu queria que você pudesse deixar uma mensagem. Guilherme, primeiro, eu amo essa cidade de Muzambinho, né? Hoje, para você ter uma noção, muitos recursos que eu mandei para a prefeitura é para ajudar o prefeito, para que ele consiga trazer mais políticas públicas de qualidade para a população. A nossa política é uma política coletiva. Nós não pensamos na questão individual. Então nós torcemos que o atual, igual ele está fazendo agora a estrada Muzambinho a Caconde, eu torço muito que ele termine, que é uma obra de muitos anos que nós estamos tentando aqui em Muzambinho, sabe? Vejo que tem muitos pontos positivos, sim, né? Mas que a gente precisa dar um passo maior, sabe, Guilherme? Muzambinho, ele merece algo mais. Por isso que nós estamos hoje colocando o nome como pré-candidato a prefeito, porque a cidade de Muzambinho merece mais. Mas eu torço para que todos façam uma boa pré-campanha, uma boa campanha. Peço para que eles também não fiquem com essa questão de fake news, né? Tem surgido muitos fake news, não dessa atual administração, né? Mas da antiga administração, criticando, envolvendo famílias, né? Então, que eles foquem na política em si, no projeto, na proposta para o muzambiense, para que o muzambiense, com tranquilidade, consiga escolher aquilo que for melhor para eles. Murilo, vamos fazer um salto agora aqui no futuro. Vamos pensar que você já passou para a campanha, já fez a campanha. Se você for eleito lá no primeiro dia de janeiro, depois da posse, tirou o terno, o que você vai fazer? Primeira coisa que tem que ser feita em Muzambinho é uma reforma administrativa. Nós temos alguns cargos que às vezes não servem para nada e algumas secretarias que são importantes. Por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento ou de Indústria e Comércio, como era chamada antigamente. É uma secretaria que não existe. Se eu não tenho um setor específico pensando em desenvolvimento, como que eu vou falar de desenvolvimento no município? Então nós precisamos fazer uma reforma administrativa, temos que ver a questão do plano diretor.
São coisas burocráticas, Guilherme, que a gente tem que olhar que vai travar o desenvolvimento se a gente não mexer. Então, a primeira questão, precisa fazer uma reforma, né, analisar essas questões burocráticas para poder dar um direcionamento para o município. Né? Então, essa vai ser uma das primeiras coisas que nós faremos, se Deus permitir, em 2025. Murilo, faltou alguma pergunta? Não, isso mesmo. Você quer deixar uma mensagem pro pessoal, Claro. para a família, para os apoiadores? Fica à vontade. Primeiro, te agradecer, Guilherme. É um prazer estar aqui no podcast de vocês, falando um pouco sobre política. Eu queria dar um recado para todos os jovens que estão vendo essa entrevista nossa, porque a política nossa, eu falo que é uma política que a gente vem para poder quebrar muros, né? Quebrar paradigmas mesmo. O jovem ele pode estar na política, deve estar na política, nos municípios, porque o mundo mudou, Guilherme. Se a política no município não muda, o município ele afunda. Então, quero deixar um recado para todos os jovens aqui da região. Eu devo ser o pré-candidato mais jovem aqui da região nossa, para vocês entrarem na política, falarem sobre isso, envolverem as pessoas, porque a nossa região ela é muito boa e merece ter cabeça nova. E queria mandar um abraço para minha esposa, tá com meus filhos lá, meus 2 filhos, né? Que é o Murilo Filho e o Henrique, que sempre acompanha, me dá força na política, porque não é fácil, né? A família tem que estar junto conosco e ela é uma grande parceira minha, como a minha família também é. E peço que Deus proteja a nossa região, proteja o município de Muzambinho, porque essa cidade ela vai prosperar. Murilo, obrigado. Eu queria mais uma vez te agradecer, mas queria também aproveitar para agradecer os nossos apoiadores aqui, o pessoal da Paulineres, da Microsul Informática, do Porto Gesso, da Folha Orange. E queria te entregar aqui uma cortesia lá da Via do Terno, uma loja que tem aqui em Alfenas. Eu sei que você vai precisar de terno, camisa e gravata. O pessoal mandou aqui, você passa lá, vai ter um descontão. Espero que você goste. É uma cortesia do... Combinou com a minha camiseta? Aí, ó, combinou. Com a minha camisa. Muito obrigado, viu? Murilo, obrigado. Boa campanha, boa sorte. E fica o convite para você voltar depois, já quando você homologar, passou a convenção, vir para cá para conversar mesmo sobre as ideias, o plano de governo. E boa sorte na caminhada. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Pode curtir, pode compartilhar. Deixa depois na rede social aí os comentários. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse encontro nosso de hoje. Um abraço.